Hoje vamos falar um pouco mais sobre o BTHF11, antigo BCFF11, da gestora do BTG Pactual. Fique comigo, você vai entender um pouco mais sobre esse fundo, ver se faz sentido para o seu portfólio. Bom, começar aqui pelo objetivo do fundo, tá, pessoal? O objetivo do fundo, ele tem como ideia ser um hedge fund. O que é um hedge fund, tá, pessoal? Para você compreender um pouquinho mais. Nada mais é do que um fundo que vai tentar proteger em momentos de oscilação de mercado. Então, em alguns momentos, ele vai para ativo real, ele vai comprar alguns fundos imobiliários de ativo real, como shopping, laje corporativa, entre outros aspectos. Em alguns momentos, ele vai para ativo financeiro. Ou seja, ele vai comprar ali CRI, CRA, debênture, etc. Ele vai por esse caminho, tanto direto como também por meio de fundos de papel. Dessa forma, então, ele vai entrar ali como um FOF, vai fazer uma alocação a um fundo de fundos. Hoje, como que está a distribuição do portfólio do ativo, tá, pessoal? Então, hoje, 54% aproximadamente está dentro da renda fixa, então está em fundos de papéis, 28% dentro dos fundos de tijolo, são as lajes corporativas, shopping centers, etc. Quase 19% dentro de ativo real, ou seja, ele vai ter o próprio ativo ali de fato, e um valor bem expressivo aqui hoje, quase 11% dentro de caixa, é um valor bem expressivo. Vamos acompanhar um pouquinho mais para entender se fecha a conta. Olhando aqui primeiramente, então, para os CRIs que eles vão ter dentro do portfólio, né, os papéis ali, os recebíveis. Então, eles vão ter ali 30% é papel, 20% é título corporativo, 14,5% shopping, 10% hotelaria. Então, você vai ver que ele vai ter ali a sua diversificação em ativos direto, que eu vou passar um pouquinho mais à frente, e também esses fundos de papel, que vai ter alocações ali de maneira diversa também. Pode ser fundo agro, pode ser fundo imobiliário, pode ser fundo do setor também de logística, que tomou um crédito, etc. Olhando aqui para os indexadores, a gente vai ver que 46% está dentro do CDI e 51% dentro do IPCA. Então as taxas que eles vão ter lá dentro vai ser IPCA mais 9,94, IPCA mais 10 aproximadamente, uma boa taxa, e também CDI mais 3%. Uma taxa legal também, uma taxa saudável nesse momento. Lembrar, um ponto de atenção, hoje a gente está com juros em 14,75%, se for um CDI mais 6, torna um risco muito elevado para o fundo, porque pode acontecer inadimplência de maneira mais elevada. Um CDI mais 3, não que não possa ocorrer inadimplência, mas torna aqueles ativos mais saudáveis e dá mais segurança também na alocação. Vamos entender um pouquinho mais aqui desses ativos diretos, que o fundo comprou a dívida? Ele vai ter aqui IPCA mais 9,36, representa 1,35% do patrimônio do fundo. Então, é um valor bem pequeno ali dentro do patrimônio, não é nada expressivo, e caso aconteça uma inadimplência, por exemplo, o fundo não vai ser penalizado de maneira expressiva. A gente já vê aqui o segundo, né, o CRIDUC, que é IPCA mais 8,2, outro CRIDUC, IPCA mais 8,2, 1,15 e 1,14. Então, na soma ali, vai ter 2,3% de alocação dentro dessa empresa. Então, esse primeiro momento são os CRIs estruturais. São CRIs que estão, de fato, no portfólio para carregar até o final, até o vencimento. Tem agora também aqui a parte dos CRIs táticos. O que é o CRI tático, tá, pessoal? O que é o tático e o que é o estrutural? Estrutural é aquilo que a ideia é carregar. O tático é aquela ideia que é comprar no momento para daqui a pouco fazer uma venda com ágio, com valorização ali dentro. Então ele vai ter aqui o CRI do Campina Shopping, representa 1,63% do portfólio, e tem ali IPCA mais 7,65. Vai ter também aqui do Açaí, CDI mais 1,25, entre outros ativos aqui de maneira geral. Então você vai ver que a alocação dentro dos CRIs não está concentrada, então isso é um bom sinal, torna o portfólio mais saudável, caso aconteça inadimplência, não vai ser aquele negócio que vai impactar muito o fundo. Olhando agora mais um pouco para a parte de fundos, né, que o fundo vai ter. Então ele está comprando outros fundos imobiliários. Ele vai ter aqui 5% no BTHI, acho um pouquinho ruim, porque acaba comprando o fundo da própria gestora, isso pode ter um pouquinho de conflito de interesse, então dá um pouco de atenção em relação a isso. Vai ter 4% no HTMX, fundo de hotelaria, vai ter mais 3,3% no BPML, 3% no VTLT, 1,98% no INLG, né, o antigo fundo da Inter, corretora. Então, entre outros aspectos, ali, outros fundos que vai ter. Tá? Tem algumas concentrações ali dentro de alguns fundos, mas nada que seja preocupante. Só mesmo essa possível conflito de interesse que tem ali dentro, então tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Falando em conflito de interesse, eu gostaria de saber se hoje, dentro do seu atendimento, você acredita que tem conflito de interesse para quem está te atendendo? Eu vou deixar meu telefone aqui embaixo para você conversar um pouquinho comigo, para a gente entender o seu portfólio e entender um pouquinho mais sobre a equipe que a gente tem aqui dentro do escritório da Moinhos Investimentos e também entender como que a gente faz esse atendimento sem o conflito de interesse. Acho que é muito legal, é muito válido para o seu portfólio aí, esse bate-papo, e estou disponibilizando meu telefone para você me chamar, para a gente marcar um bate-papo e você entender um pouquinho mais como que a gente consegue fazer uma alocação sem esse conflito
e rentabilizando muito bem o portfólio dos clientes. Olhando aqui agora para a parte de fundo de papel que eles vão ter dentro do portfólio, tá? Eles vão ter quase 8% dentro do BTCI, mais um do BTG. Um pouco de cuidado nesse sentido, né? Tá ficando um pouquinho mais concentrado ali dentro da própria gestora. Então, um ponto de atenção. 6% no IRM, mais 2,32% do BTIYU. Dessa forma, se a gente for ver ali, tá bem diversificado, mas tem bastante ativo do próprio BTG, tá, pessoal? Então, assim, um pouco de cuidado em relação a isso, porque há uma concentração muito grande dentro da própria gestora, não há nenhum risco na gestora, de maneira geral, mas o que acontece, basicamente, é que pode ter ativo que ali dentro, eles estão pagando um preço mais caro, sendo que o preço de fato estaria aqui embaixo. Então, pode comprar com uma supervalorização ali um ativo. Isso eles podem fazer para inflar um preço, para conseguir fazer uma alocação interna de maneira mais para segurar os preços também. Então, um pouquinho de cuidado em relação a isso. A gente prefere deixar um dinamismo de mercado para controlar os preços, não fazer um regimento interno para poder controlar preços. Agora, olhando para essa parte de ativo real que ele vai ter dentro do portfólio, que representa 18,6%, ele vai ter aqui no EZ Tower, Torre B, 13,47% e Pátio Maceió, 5%. Então, um ativo de laje corporativa, né, bem famoso no mercado de maneira geral. Então, tem uma concentração ali, mas ao mesmo tempo são várias salas, são vários inquilinos e não vejo nenhum impacto nesse sentido de maneira negativa. Olhando aqui agora para a parte do dinheiro em caixa, eles estão ali com compromissado, representando 7,75% desse valor em caixa, e vai ter outros fundos também aqui de liquidez diária, mas também da própria gestora. Então, é aquilo que eu mencionei. Está tudo muito concentrado dentro da própria gestora. Só da gente olhar, a gente vai ver que mais ou menos 40% do fundo está dentro da própria gestora. Então, um ponto de atenção em relação a isso. Agora, vamos entender um pouquinho mais a sensibilidade do fundo em relação à cotação, tá, pessoal? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a cotação está em 8,57. Então, vamos entender um pouquinho mais aqui dentro dessa planilha, para vocês entenderem um pouquinho mais, deixar tudo mais dinâmico. Então, se você está com 8,57, está nessa faixa aqui de 8,50. Então, está um dividendo aproximado de 12,99. Dessa forma, está comprando aqui o CRI a um yield de IPCA mais 12,3, os FIIs de papéis com potencial de upside de 28% e, ao mesmo tempo, o upside de tijolo 70% ali de upside. Então, o que acontece basicamente nessa sensibilidade da carteira, tá, pessoal? Conforme o preço está mais caro, então você vai ter ali um retorno menor. Se você está com o preço mais baixo, se a cotação, por exemplo, está ali a 6,50, conforme está mostrando aqui na tela, você está comprando o CRI com IPCA mais 16, 68% de possibilidade de alta dentro dos FIIs de papel, 123% dentro do FII de tijolo. Então, quanto mais baixo você compra a cotação, você está comprando com mais valorização, você está comprando com mais potencial de valorização, né? Então, você vai ter um dividendo mais expressivo, além da valorização. Quando você está com a cota mais elevada, você está diminuindo esse potencial de retorno e, ao mesmo tempo, o dividendo. Então, é muito importante essa sensibilidade de preço para a gente entender se está comprando barato ou caro, mas só que mais do que isso, é a gente conseguir comprar algo que traga um retorno adequado para o nível de risco e para o portfólio que você deseja. Vamos olhar aqui agora, então, pessoal, para essa receita, se ela vai ser recorrente e se provento vai ser recorrente também. Então, a gente vai ver aqui que a receita dos CRIs é 0,3 centavos por cota, receita dos FIIs mais ações 0,5, etc. Enfim, chegou aqui no resultado 0,093. E ele foi distribuído 0,092. Então, ficou ali menos do que 1 centavo de dinheiro no caixa apenas. O que é o ponto, tá, pessoal, de atenção? Então ali a gente vai olhar a mensagem abaixo, distribuição dos resultados. O resultado gerado no mês foi de 0,093, enquanto o resultado distribuído foi 0,092 por cota. Neste mês, tivemos um lucro não recorrente na linha de CRIs, que contribuiu para o resultado. Então, basicamente, ele distribuiu aquilo que ele conseguiu fazer de receita. Agora que entra um ponto que é bem legal a gente entender. Quando a gente olha aqui para o histórico e previsibilidade de distribuição futura, o que acontece? Acabaram de dizer para a gente que o resultado foi 0,92 devido a uma coisa que é não recorrente. Então, que é uma venda de um ativo com ágio, que é uma saída de um fundo imobiliário com valorização. Então, foi algo que não vai acontecer todos os meses. E conseguiram entregar 92 centavos. E dentro do guidance que eles têm ali dentro, eles estão trazendo que vão entregar na banda inferior 92 centavos, na banda superior 98 centavos. Então, assim, a minha pergunta fica, se eles não conseguiram resultado recorrente, ou o mercado vira um pouco para baixo, eles vão distribuir esse 0,092 centavos, mesmo sem ter aquele dinheiro no lucro do mês? Então, se eles fizerem isso, eles vão estar começando a queimar um pouco de caixa. Se eles não fizerem, agora se o resultado for 98 centavos, tudo bem, não tem nenhum problema, tá tudo certo. Mas agora se o resultado for inferior a 92 centavos, e eles distribuírem 92 centavos, então eles vão começar a queimar caixa. Se o resultado for 0,090 e eles distribuírem 0,092, então estão queimando caixa. Um ponto de atenção
Então, um pouco de cuidado em relação a isso. Esse é bem importante e um fato para a gente lembrar, quase 40% do fundo está dentro dos próprios ativos do BTG. Olhando aqui então agora para essa parte de patrimônio do fundo, o fundo tem um patrimônio total de 2 bilhões e 86 milhões e hoje ele está sendo cotado a 0,85 do valor patrimonial, ou seja, ele tem um valor de mercado de 1 bilhão 764, então ele está com um desconto ali dentro. Agora eu trouxe aqui o histórico de dividendo para vocês terem uma ideia. Eu trouxe do BCFF, que era o antigo fundo, então ele vai ver ali desde 2016 entregando provento, ele vai ter um crescimento dos proventos, 2020 é natural, tem um pouquinho de queda, porque ele é um hedge fund, ele tem uma ideia, ter valorização ali dentro dos ativos também, comprando outros fundos, então 2020 teve todo aquele cenário de Covid, queda dos ativos, então é natural entregar um pouquinho menos. E a partir dali ele conseguiu ter uma entrega mais relevante até 2023. 2024 já ficou um pouquinho abaixo, e agora para 2025, quando a gente vai olhar, agora já na imagem do BTHF, que teve essa mudança de nome, a gente vê que os dividendos nesse ano de 2025 eles estão menores do que os dividendos de 2024. Então, provavelmente entrega um pouquinho menos nesse ano de 2025 também. Então, é bem importante a gente olhar esses dividendos crescentes ao longo do tempo. É uma das coisas que eu mais gosto de olhar, porque daí, de fato, o fundo está tendo uma lucratividade legal, um dinheiro em caixa e distribuindo bem. Quando ele tem essas oscilações, acaba penalizando um pouquinho mais o investidor, não do ponto de vista só dos proventos, mas também do ponto de vista de valorização na cota. Se você gostou do vídeo, eu ia pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixe seu comentário aqui embaixo. Se você hoje tem BTHF na sua carteira, se você pretende comprar, como que está a sua situação nesse momento, não deixe de me chamar também no meu contato para que a gente consiga conversar sobre o seu portfólio. É muito importante para mim a gente conversar e muito importante também entender que o seu portfólio pode ser melhor e pode rentabilizar mais para você.